não endureci meu coração. Quando a voz de Cristo eu ouvi, ele dizia: levanta-te, meu filho, porque as suas manchas do meu sangue eu já lavei. Ele dizia: levanta-te, meu filho, porque as suas manchas do meu sangue eu já lavei. Aleluia, glória a Deus, aleluia, Deus fiel, Aleluia. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. amém, glória a Deus, Uma noite de vitória, né? glória a Deus, aleluia, Para quem não veio, vamos orar para eles nesse sábado amém, cedo. glória a Deus, O mundo está cheio de dificuldades para tudo, né? Só Deus para garantir a nossa vitória. E aqueles que também não conseguem vir, por causa de alguma deficiência, eu pedir a Deus que abençoe ele lá, né? Vamos orar. A palavra dele é no livro de Mateus 8, versículo 5 e diante. Tá bom? Enquanto faz a oração agora, para nós abrir o coração para Deus. Meu Deus e meu Pai, aqui estamos nessa noite. Rogamos pela vida dos amigos, pela vida, Pai, das famílias, pela vida, Senhor, do Brasil, pela vida das igrejas do mundo inteiro, que o Senhor tem misericórdia para abençoa a nossa igreja ali da pastora, abençoa o pastor da Ferreira, a nossa Mariana, abençoa o governo dessa igreja, faz milagre no nosso meio, Pai, com o Seu Santo Espírito, ao Pai todo-poderoso Deus, Senhor da glória, Pai todo-poderoso Deus, Deus fiel, Deus maravilhoso, é o que nós te pedimos nessa noite, Pai, através do Seu Santo Espírito, Pai. É uma providência divina sobre a nossa vida e nos enche de poder de graça, Pai. Nós pedimos que abençoe, Pai, todos que aqui estão presentes. Abençoa nossos familiares, dá saúde, dá força, dá proteção. Guarda a nossa vida, Pai. Guarda a minha vida, a vida da minha esposa, da minha vida, das crianças, Pai, todos que aqui estão, nosso contrato, nossa mulher, sua esposa, sua família. Meu Deus, até do céu, nos abençoa, Pai, com o Seu Santo Espírito, Pai. Nós te pedimos agora que agradeça com Jesus, Senhor, para todos sempre. Amém. Glória a Deus, aleluia. Então, essa passagem, nós vamos aprender nessa noite, ter fé, né? E a fé é o que faz as coisas acontecerem. Sem fé, é impossível agradar a Deus. é verdade, Né? Nós sabemos que a Bíblia temos que, primeiramente, acreditar nela. Se nós não acreditarmos na Bíblia, nós tiver fé que ela é o amor, que é a palavra de Deus e que é o que faz o milagre acontecer através da Bíblia Sagrada, a gente já fica um problema, né? Então a gente sabe que a fé é o fundamento muito maravilhoso, né? No Hebreus 11, vamos vai voltar lá, fala lá, vou ler aqui, ó. Hebreus 11 fala assim: ora, a fé é o vivo fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não vê. Não é? Porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que o mundo, pela a palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se não via foi visto, de que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando a Deus testemunho dos seus dons. E por ele, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus trasladou, visto como antes da sua translação alcançou testemunho de que agradou a Deus. Ou seja, ora, a fé é o fim fundamento das coisas, porque é necessário. Ora, a fé, sem fé é impossível alcançar, porque é necessário. Aquele que se aproxima de Deus, crê que Ele existe, que é o galardoador dos que buscam. Amém? Então, aqui fala, sem fé é impossível. Ora, sem fé é impossível.
agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é o galardoador dos que buscam. Então, se nós fizermos isso, de princípio, nós vamos alcançar uma promessa, né? Porque precisa disso. Aí nós voltamos lá que nós estávamos agora. Mateus 8. E o primeiro, 8:5 fala assim: centurião de Cafarnaum, vou olhar o que Jesus falou para esse homem. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou-se junto dele. 8:5. Mateus 8:5. Amém. Achou? E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou-se junto dele um centurião, rogando-lhe, dizendo: Senhor, meu criado jazia em casa, paralítico, violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei, lhe darei saúde. E o centurião respondeu e disse: Senhor, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas diz-lhe somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sobre autoridade, tenho soldado, e onde eu digo este vai, ele vai, e outro vem, e ele vem, e aos meus criados faz isto, e ele faz. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isto, disse os que seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Olha aqui, Jesus agora está dizendo da fé deste homem, moço. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exterior, e ali haverá pranto e ranger de dentes. E então disse Jesus ao centurião: vai, como creste que seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Coisa maravilhosa, né? Então, Jesus, Ele quer isso de nós, Ele quer isso do povo, fé. Porque se não tiver fé, você pode prestar atenção. Tem pessoas que dizem assim: eu orei a noite inteira, eu jejuei uma semana, eu vi, mas se isso aí não adianta nada. Às vezes a pessoa faz porque alguém está fazendo, às vezes a pessoa faz porque viu alguém fazer, mas quando a pessoa tem que partir dentro de nós, do nosso coração. Nós não devemos fazer nada porque alguém está fazendo, mas nós temos que pedir a Deus que venha criar desejo em nós de fazer as coisas para Deus, porque Ele está pedindo e porque Ele está nos convencendo para fazer isso, não porque alguém está nos convencendo, porque a convenção de qualquer pessoa não vai resolver nada na nossa vida. Nós temos que pedir de Deus um posicionamento que vai fazer com que realmente venha do alto céu esse desejo de buscar o Senhor. Porque tem muita gente que está buscando, tem muita gente que está fazendo, mas do seu jeito, da sua maneira. E da nossa maneira, do nosso jeito, não vai dar certo. Esse centurião nem crente era, mas ele chegou ali indagando Jesus de uma forma que tocou em Jesus, de uma forma que não podia deixar de operar na vida desse homem, porque ele chegou com a fé ativa que era necessário para o Senhor liberar o poder para curar aquele seu criado. E é o que falta em nós hoje, uma fé ativa que libere de Deus o poder, porque Ele tem o poder, está tudo com Deus, tem o poder, está na mão dele, está tudo na mão dele. Por que é que nós olhamos e não libera esse poder, não chega muitas das vezes? É porque está faltando a fé. Está faltando a fé em nós, porque na Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia você está tudo certinho, mas ali falta fé. Fé, quando falta fé, falta tudo. Porque quando você não tem fé, você não tem confiança nem esperança. Sabia? Quando você não tem fé, também não tem esperança.
Porque a fé é o que chama todas as outras coisas. Porque quando nós temos fé suficiente, você já está vendo a sua vitória garantida. Mas quando você está sem fé, você está na igreja, mas você está orando, está buscando, você não tem aquela confiança que vai alcançar essa vitória. Porque você não tem confiança porque sua fé está morta. Sua fé está lá embaixo. Sua fé está desativada. Você está só para estar. Mas parece que você não está. Você está na igreja, mas parece que você não está na igreja. Você está pedindo a Deus, mas parece que você não está pedindo a Deus. Você está orando, mas parece que você não está orando. Porque a sua fé não está ativada. A sua fé está desabilitada. É a mesma coisa do computador, o celular, qualquer coisa. Tem uma solução que não funciona, né? Você tem que habilitar ela, né? Já prestou atenção? No computador tem uma solução que você tem que habilitar para poder entrar. Você vai instalar uma impressora, você tem que habilitar ela para poder ela receber, o programa receber. Está trazendo para o mundo espiritual a mesma coisa. Nós queremos receber a ação de Deus. Uma vez nós não estamos habilitados para receber isso. Nós estamos pedindo, mas não estamos habilitados para fazer parte daquela linhagem que diz que a ligação tem que ser daqui até o céu. Às vezes você está ligado só aqui, mas não está ligado no céu. E se nós estiver ligado só aqui e não estiver ligado no céu, nós vamos pedir e nada vai acontecer. Então é necessário nós primeiro nos preparar para que aconteça o milagre. Qual o exemplo da do irmão? Elias, quando chegou diante dos 400 profetas de Baal, na verdade era 900 porque tinha mais 400 ele tinha, se for somar tudo, quase 900 profetas, falsos profetas, que chegou lá em Elias. Chegou lá, foi o que ele teve que fazer para ele ter certeza que Deus ia operar. Ele preparou o altar, ele preparou o cenário para que Deus respondesse. Porque tinha que ter convicção do que ele estava fazendo, que Deus ia responder a ele. Então, quando ele terminou, ele preparou o cenário, criou nele aquela fé, que ele sabia que quando ele orasse, o fogo ia descer naquele lugar. Deus fiel. E ele sabia que se não descesse, ele ia morrer. Quem ia morrer era ele. Ele sabia que ali estava arriscando a sua própria vida. Porque ele estava no altar de Deus. E se Deus não respondesse a ele estava perdido no meio daqueles profetas. Porque quando ele preparou o altar, disse que ele preparou o altar, espera, preparou tudo, fez a oração, o preparamento, e ali ele sabia, tinha certeza que a sua fé estava ativada naquela hora. Ele tinha certeza do que estava fazendo. Ele tinha certeza que ele ia orar e Deus ia responder para ele. Né? Como já tinha acontecido muitas vezes, que ele já tinha essa experiência com Deus. Não estava sendo a primeira experiência que ele tinha com Deus, mas já tinha acontecido várias experiências com ele. Ele já tinha tido certeza que, como Deus tinha respondido em outras vezes, naquela vez também ele respondeu, não ia ser diferente com ele. Então ele não abandonar ele. Porque nós também não é diferente. Quantas vezes Deus já respondeu uma oração sua e você esqueceu que Deus respondeu? Porque o que eu estou tentando dizer nessa noite é que nossa fé precisa ser ativada. E muitas vezes ela está desativada. E quando ela estiver desativada, nós vamos orar, nós vamos buscar, nós vamos se preparar, mas nada vai acontecer porque não está ativada. Então, por quê? Muitas vezes, de tanto sofrimento, de tanta luta, nós deixamos o relaxo, deixamos as coisas andar relaxadas, e nós mesmos se desabilitamos de Deus. Porque então precisa de nós agora refazer os nossos esforços espirituais, refazer a nossa conduta espiritual e se habilitar diante do altar de Deus para que Ele possa responder nossas orações. E quando nós pedirmos, vai acontecer. Porque esse centurião estava com a fé dele habilitada de uma forma que o Senhor não perguntou se ele tinha aceitado Jesus, se era crente ou não. Mas ele foi ali e o Senhor já respondeu isso. E ainda deu testemunho dele. Olha, na verdade, Jesus falou assim: olha, de verdade, e vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé
Quando ele diz isso, ele olha, em verdade eu vos digo que eu estou aqui com vocês aqui que são meus discípulos, vocês aqui que andam comigo, mas eu olho para vocês e eu estou vendo mais fé nesse centurião do que vocês. Jesus quis dizer isso, né? Eu estou vendo vocês aqui, eu estou contemplando vocês como meus discípulos, estou contemplando vocês que estão me seguindo, estão andando comigo, mas eu estou olhando aqui e estou comparando. Eu estou vendo mais fé nesse centurião do que em vocês que estão me seguindo. E é isso que muitas vezes está acontecendo na igreja, na nossa vida, nosso caminhar. Nós não estamos tendo a fé necessária para alcançar o milagre. Aí estamos orando. Não adianta você orar se você não estiver ligado em Deus. Não adianta eu orar se eu não estiver ligado em Deus. É só como se fosse uma obrigação. Então, não é fazer nada por obrigação. As coisas de Deus têm que se fazer com prazer. Eu tenho que ter prazer em fazer as coisas para Deus. Porque quando eu tenho prazer em fazer as coisas para Deus, é um sinal que a minha fé está ativada. Quando eu não tenho prazer em fazer as coisas para Deus, prazer de ir para a igreja, prazer de buscar o Senhor, prazer de louvar a Deus, é um sinal que está errado alguma coisa na minha vida. Porque justamente esse centurião teve uma convicção e ele até falou: não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado, mas se eu somente a palavra vai dar certo. Então o centurião já sabia, quando viu Jesus, entendeu tanto poder que ele viu, toda a autoridade que ele viu Jesus, que ele disse: não, se eu tenho tanta autoridade sobre esse soldado que eu tenho aqui, eu tenho esse exército, eu mando esse soldado, eu mando ele para lá e vem, eu mando esse funcionário para lá e ele vai, eu mando esse para lá e vai. Imagina o Senhor, que é o todo-poderoso Criador do céu. Ele quer dizer, se eu tenho isso, imagina o Senhor, que é o Filho de Deus. Então ele quer dizer isso. Então o centurião conseguiu enxergar que aquilo era o Messias, que era o Deus, o Jesus conosco. Ele conseguiu interpretar isso. E muitas das vezes, nós também temos que interpretar que nós estamos na casa de Deus e que na casa de Deus é possível nós alcançar o milagre, porque é só na casa de Deus que nós podemos alcançar o impossível. É só através de Jesus que nós alcançamos as coisas que não somos capazes de alcançar, porque não está no nosso alcance. Porque aquilo que eu não consigo é porque está no alcance de Deus. Está no alcance de Deus, eu tenho fé, eu vou alcançar isso em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, É isso que eu quero dizer para mim e para você. Então esse centurião mexeu com Jesus. Essa palavra que eu fico maravilhado. Esse centurião ia lá, e a Cananeia, que sabe que essa Cananeia, também a Cananeia, ela se preocupou, esse centurião se preocupou com o seu criado. Tem gente que se preocupa com ninguém, ele não está preocupado com o seu criado. Não, é só o criado dele, era um trabalhador dele, uma pessoa que estava lá. Então a Cananeia também se preocupou, porque ela estava com a filha com problemas. Estava com problema, e ela correu atrás de Jesus, e o discípulo falou: mas Jesus, essa mulher vem correndo dentro atrás de nós, despede essa mulher, porque ela está atrapalhando nós. Jesus sempre falando isso, e isso aqui parou, e Jesus parou também, e aí ela falou, Jesus falou para ela: lixo, pegar os pães, os filhos, e dar os cachorrinhos. Mas a mulher falou: mas Senhor, mas os cachorrinhos comem da mergulhada, que cai na mesa dos seus senhores. Então aquela mulher se colocou no lugar de uma cachorrinha. A mulher se fez uma cachorrinha e ela disse: eu não quero nada, eu quero só as mergulhadas que sobram. Eu só quero aquilo que cai na mesa. Eu só quero aquilo que quando a pessoa corta o pão no meio, cai aquelas fagulhas que caem no chão na mesa. Eu só quero isso que ninguém vai comer, que ninguém vai sobrar. Isso está caindo no chão. Eu só quero isso, Senhor, que ninguém quer. Eu só quero aquilo que não vai sobrar para ninguém. Então ela se humilhou e Jesus falou: mulher, grande é a tua fé. E ali ativou. Além de chamar a atenção de Jesus, porque muitas das vezes as pessoas não estão conseguindo a vitória, porque está querendo sentar no lugar de Jesus, estão querendo tomar o lugar de Deus, está querendo tomar o lugar do Senhor, não se coloca pequeno nem como humilde, aí não alcança nada do Senhor, porque o Senhor disse que é amado, desespero e da graça do humilde, né? Então o Senhor está procurando quem é humilde, e aquela mulher se olhou uma forma que chamou a atenção de Jesus falou: mulher, grande é a tua fé. Da forma que tu crê, assim será feito. E a minha foi, e a sua filha foi curada, e ela recebeu a vitória. Então nós estamos falando de fé hoje. Nós estamos falando de fé. Porque sem fé é impossível agradar. É todo dia que nós for orar,
pedir a Deus, Deus, eu quero fé. Eu quero fé, porque sem fé eu não posso te agradar. Sem fé eu não vou ver meu milagre. Sem fé eu não vou ver minha vitória. É necessário de fé. Quando Abraão recebeu o que Deus falou para Abraão, que pegasse, deixasse todo mundo ali, fosse uma terra desconhecida, e ele foi, porque ele acreditou, ele teve fé e ele foi alcançar a vitória. Aleluia a Deus. Então, é nós que fala também da fé, o Enoque que tinha fé, ele pensou no seu coração, com ele mesmo, ele disse: não, Senhor, eu não quero morrer, eu não quero descer essa terra fria. Então, ele fez tudo que agradou a Deus. Ele disse: já que você não quer passar por a morte, tem um jeito, é só você me agradar, é só você andar comigo, você me ver o que eu te mando, fazer o que eu te faço, você vai ter essa graça. Então, o que aconteceu? A fé dele foi tão grande, que ele foi arrebatado, ele não passou da morte, ele foi arrebatado, foi trasladado para o céu, e não passou pela morte, porque fez coisas que agradou a Deus. Eu tenho falado que tem jeito até para a morte, porque isso aqui foi um jeito que Deus deu, tem jeito até para a morte, porque o mesmo Deus que usou para arrebatar Enoque, para arrebatar Elias e deixar Eliseu no seu lugar, na caia de fogo, é o mesmo Deus que está hoje operando também, é o mesmo Deus que o seu filho não tem nada que o Senhor não possa fazer para nos beneficiar, para nos ajudar. O que está faltando é fé no nosso meio, está faltando é confiança no Senhor no nosso meio, está faltando Cristo no nosso meio, porque o Senhor diz: vinde a mim, todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O Senhor está chamando nós para encher nós de confiança e de poder, né? Aí nós vimos que essa fé se apoderou de Pedro de uma forma exagerada. Pedro, que não tinha começo, que deixou a desejar toda vez, que duvidou, chorou amargamente quando ele negou o seu 3 vezes. Mas quando Pedro se converteu em verdade, recebeu um grande poder, esse homem tinha tanta fé, porque a prova que nós vemos que ele tinha fé é quando ele está subindo por dentro, que ele sobe, ele João, que ele chega na entrada do templo da famosa, ele chega lá, está aquele coxo lá, e o coxo fica olhando para ele e diz: por que ele não embora? Daí ele diz: olha para nós. Aí ele disse: nós não temos ouro, nós não temos prata, mas o que nós temos, levanta e anda em nome de Jesus de Nazaré. Diz que ele pegou na mão daquele coxo que foi levantando, porque o segredo é pegar na mão. As pessoas não têm paz de pegar na mão de ninguém, principalmente os que são famosos hoje. Os pastores que são famosos hoje, quando saem do púlpito, tem uma porta atrás, eles saem um monte de segurança e vai embora. Ninguém consegue pegar na mão do outro, não consegue pegar na mão deles. Hoje Jesus pegava na mão das pessoas, Jesus socorria as pessoas, Jesus fazia tudo pelas pessoas. Então, Pedro pegou na mão daquele homem, disse que ele foi levantar os tornozelos, e foi se reclamando, e disse que ele entrou saltando no tempo e glorificando a Deus. Glória a Deus! Isso é a fé. Ele estava com toda a convicção e toda a fé. Então Pedro estava cheio de fé, cheio de poder, cheio de graça, e ali fez uma grande obra, grandes maravilhas. Então, por isso que diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque quando não está sem fé, ele não sai de casa, ele anda desanimado, ele anda triste, né? Como Zaqueu. Zaqueu estava sem fé também. Zaqueu estava sem nenhum pouco de fé, mas quando ele viu falar da forma de Jesus, que ele se interessou para conhecer quem era Jesus, quando ele soube que Jesus estava na misericórdia, subiu naquela figueira, e sabia que um caminho era aquele, que Jesus tinha que passar debaixo daquela figueira, ele não pensava jamais que Jesus ia chamar ele, mas quando Jesus chegou debaixo da figueira, disse: Zaqueu, peça que eu escovei e eu vou na tua casa. Então, ele ali, quando ele tomou essa atitude, ele se encheu de fé, se encheu de conversão, e ele já desceu daquela figueira convertido. Ali, desesperadamente, não tinha paz, não tinha nada mais, disse que a partir daquele instante, ele recebeu a paz, recebeu a fé, ele foi curado da sua enfermidade espiritual, a enfermidade da alma. Era um homem que tinha muito dinheiro, mas estava com problema. Era um homem rico, chefe dos publicanos, mas cheio de dinheiro, mas que só vivia triste nos cantos, mas só tinha alegria quando teve esse encontro com Jesus. Então,
quando a gente tem um encontro verdadeiro com Jesus, nunca mais você vai ser triste. Nunca mais você vai ter triste. Porque você pode estar sem dinheiro, você pode não ter comido uma comida boa, ou então você pode até estar pensando com você mesmo. Estou aqui, mas daqui a pouco que eu vou comer, não tem nada. Aí Deus está vendo tudo de lá. E Ele está preparando o melhor para você. Está preparando um cenário de vitória para você, porque Ele sabe que você está assim, mas você não está triste. Você está demonstrando alegria. Está demonstrando que você serve um Deus e que seu Deus lhe dá o que você precisa, que é a confiança, a fé. A confiança muda toda a história. A confiança que vai dar certo. A confiança que pode estar dando errado para todo mundo, mas para você vai dar certo, porque Deus vai fazer dar certo. Sou grande, aleluia. Pode dar errado para quem quiser, mas não é porque está dando errado para os outros que vai dar errado para você. Nós temos que ter certeza do Deus que vai servir. Nós não seguimos Maria vai casar, nós seguimos Jesus que na hora da dificuldade, na hora do problema, Ele está lá para mudar a tua história e mudar a sua vida. Pela sua fé, pela sua convicção, e vai dar tudo certo. Quantas vezes a Bíblia não mente. Quando eu comecei com o Evangelho, eu tinha uma fé, eu nunca tinha arrumado um emprego bom, trabalhava 3, 4 meses e era mandado embora porque eu não tinha devendo, fazendo só o que não prestava, trabalhava na empresa, ficava pedindo. Mas quando eu me converti, comecei a trabalhar, aí a coisa mudou, né? Eu tinha fé de alcançar os meus objetivos e mudou a história, porque eu não trabalhei mais um mês, 2 meses, 3 meses, mas trabalhei muitos anos, comecei a trabalhar de anos para frente, né? E aí pronto, Deus, porque a fé ativa e você, tanto com fé, pode 1000 pessoas dizer que não vai dar certo, mas você tem dentro de você que vai dar certo, porque quem vai dar certo é Deus que colocou a fé dentro do seu coração. A fé está dentro de você, não adianta ninguém dizer que vai dar certo, você sabe que vai dar certo. Porque as pessoas olham em você e a ver que você não tem capacidade, ninguém tem capacidade, Deus cria, Deus cria situações para nos beneficiar quando Ele quer nos abençoar, Ele cria um local a nosso favor. E quando Deus cria algo a nosso favor, não tem quem impeça você ser abençoado, porque a bênção vai chegar através da nossa fé, nossa confiança, nossa disposição para com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então é isso, né? Aqui, aí ele fala: os filhos do rei serão lançados nas trevas exteriores. Então, ele está falando que os filhos do rei, as pessoas formosas dessa terra, desse mundo, muitos vão ser lançados do lado do inferno, do fogo, porque não quer saber de Deus. Mas já tem os pobres, os humildes de coração, que reconhecem a palavra de Deus, vão sentar na mesa com Isaac e com Abraão, porque em fé estão buscando a convicção. É isso que ele quer dizer, e é isso que ele quer dizer. Muitas vezes vai estar no reino de Deus. E muitas vezes que tem fama, que tem conhecimento, que é poderosa, não vai nunca passar por lá, mas vai para a fé exterior, porque não busca o Senhor Jesus Cristo. Você já viu o rico, milionário, querer saber das coisas de Deus? Ele disse que rico é ele, ele disse que Deus é ele, ele é Deus, ele se considera um Deus. Porque as pessoas acham que, porque ele é rico, Deus é com ele, porque acho que foi Deus que deu aquela riqueza para ele. Mas não foi nada disso, não é nada disso. É porque a pessoa ama o dinheiro e ele busca só isso. Então a pessoa quer só o dinheiro, ama o dinheiro, ele vai dar para ter dinheiro, mas não dizer que o dinheiro vai salvar ele. E o dinheiro também não atrapalha, mas sim, nós colocamos nosso coração no dinheiro. Se o rico, ele é rico, milionário, ele aceita Jesus, aí ele ficou aí, aí ele fica, mas o milionário ele fica. O rico, se ele aceita Jesus, ele vai ser uma bênção para a casa de Deus, porque ele vai saber aplicar o dinheiro dele no reino de Deus. Ele vai ajudar o reino de Deus, vai ajudar o povo de Deus, vai ajudar a obra de Deus. Tem pessoas que é rico mesmo, não todos, vai ter alguns ricos no mundo que servem a Deus, que financiam a igreja, que
financia missionário, financia homem de Deus que vai na obra na África, em outro lugar aí, tem homem de Deus que é rico, milionário aí, que ajuda a obra de Deus. Ele não fala para ninguém, mas ele faz esse ocultamento. Tem alguns que é rico mesmo, que serve o Senhor que ajuda na igreja, mas não todos, tem alguns no meio que tem, mas tem alguns que Deus está usando nessa terra para fazer a diferença. Então, é isso que Deus quer. Esse sim vai parar no céu, o Senhor Jesus Cristo. Mas aquele rico que confia no seu dinheiro, aquele rico que não faz nada, que é o menos pobre, que não quer ajudar ninguém, esse é um rico que não vai, que vai para o céu, que não vai ter a bênção de Deus. Mas aquele rico que está usando o seu dinheiro, abençoando o povo de Deus para o mundo afora, esse é rico 2 vezes mais, porque o Senhor vai honrar ele, e o Senhor vai enriquecer cada vez mais, e vai ser maravilha de Deus no nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. É isso que nós aprendemos nessa noite, né? Que a fé faz nós alcançar coisas grandes. A fé faz nós alcançar o impossível. Então vamos lutar, vamos pedir fé a Deus. Todo dia na sua oração, pede a Deus para te dar fé, pede a Deus para te dar convicção, pede a Deus para te dar a certeza que você está no caminho certo e que nada vai tirar você dessa bênção. Porque o Senhor vai fazer como Ele fez na vida do centurião, como Ele fez na vida da mulher Canané, como Ele fez na vida dos outros, como Ele fez na vida de Pedro, né? Pedro estava ali no começo, sofreu, e quando ele se reúne, que todo mundo leva o dinheiro nos pés de Pedro, e Pedro ali é o administrador agora, pega todos os bens, todo mundo igual, todo mundo vendo as fazendas, vendo os bens, e leva lá para os pés de Pedro, Pedro ali está na autoridade, nas condições de responder a tudo. Então, ali se cumpriu o que Jesus falou para Pedro, que se Pedro fosse fiel, disse que tinha 100 vezes mais aqui, e herdava o reino de Deus. Ou seja, Pedro estava ali, aí Jesus disse: não, Pedro, você vai ter tudo aqui também, porque ali Pedro era o administrador da casa de Deus. Agora todo mundo vinha suas fazendas, levava para a mão de Pedro, e ali Pedro também não ia gastar em vão, tinha todo mundo iguais, ali disse que todo mundo tinha direito igual, todo mundo era numa situação só, não tinha, se era todo mundo rico, era todo mundo rico, se era todo mundo pobre, era todo mundo pobre, mas era todo mundo unido ali numa situação só, buscando a bênção do Senhor. E Deus não encheu Pedro não deu só essas condições. Deus preparou, encheu Pedro do poder, que até a sombra de Pedro curava. Os enfermos eram colocados nas calçadas que Pedro passava, e quando a sombra de Pedro batia, não tinha um enfermo daquele, ele era curado na hora e saía pulando e recebia a cura ali em nome de Jesus Cristo. Então, foi um poder muito grande, foi coisas grandes, coisas maravilhosas. Então, essas coisas grandes de Deus, nós temos que pedir para nós hoje, porque Deus não faz acepção de pessoa. Como Deus foi com Pedro, Ele quer ser com você. Agora, precisa nós não colocar a dificuldade, porque hoje as pessoas não conseguem o poder de Deus, porque coloca logo a dificuldade. Fala assim: não, mas era Pedro. E Pedro, que Jesus não falou, toda vez Jesus falou que os homens do passado foram usados, eram homens igual a nós. A mesma coisa, é a dificuldade que nós colocamos muitas das vezes e duvidamos do poder de Deus, porque o poder de Deus não pode chegar até nós. Pode sim, porque Deus quer nos usar como usou eles. Porque Ele deixou isso bem claro assim: se nós tivermos a palavra dele e a palavra de Deus estiver em nós vamos trabalhar o que Ele fez. Não é isso que Ele falou? Então, o desejo de Jesus é que você faça a obra maior do que a que Ele fez. Jesus curou, ressuscitou, fez tanta maravilha. Ele também quer que eu e você esteja incumbido nessa situação. É verdade. Ele quer que você também chegue numa casa que a pessoa enferma e se orar para ser curado. Ele quer que você chegue num lugar que tem uma pessoa com problema e ser curado. Não sei como entender isso, porque é tão certo isso. Para nós vai passar 2 minutos só, mas só para você entender. Olha o que aconteceu quando Jesus chegou na casa de Pedro, a sogra de Pedro. Aqui, ó. Jesus entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazido com febre, e tocou-lhe as mãos, e a febre deixou. Levantou-se e serviu. Está vendo aí, ó? Jesus chegou na casa de Pedro, encontrou a sogra de Pedro com febre, tocou nas mãos dela, e a febre subiu na hora. Ele disse que ela já levantou e serviu. Sim, o cara já foi fazendo com certeza um café, fazer alguma coisa para Jesus. E a sogra de Pedro
ficou tão cheio de poder que não foi aquela vez depois, não. E chegando à tarde, trouxeram ali muitos endemoniados, e com ele, com a sua palavra, Deus expulsou todos os que estavam enfermos, para que eles se cumprissem o que foram ditos pelos profetas. Isaías, ele dizia, e ele tomou sobre vós a nossa enfermidade, e ele levou as nossas doenças. Está vendo aí? Então ele expulsou, ele curou, expulsou o demônio, curou todas as pessoas que chegou ali, depois que ele curou, porque na verdade ela foi ser o porta-voz, e o povo chegou àquela multidão de gente também, para ser curado, para ser abençoado. Então, Jesus curado, ele está fazendo isso para mim e para você. Porque se nós somos discípulos de Jesus, nós temos que fazer também o que ele fez. Nós temos que estar pronto para fazer também o que ele quer que seja feito. E por que não é feito hoje? Porque está faltando fé. Está faltando fé. Está faltando fé. A pessoa diz, não, mas era só ele. Só ele não. Sim, mas a Bíblia mudou? A Bíblia não mudou. Ele não é o mesmo. Ele disse que ia. Aqui uma coisa está escrito bem claro. Eu vou, mas estou com vocês até a consumação do século. Estou todos os dias, ele falou. Não, o que está escrito aqui? Vamos ler para encerrar. Aqui, o que está escrito no ensinamento? Vamos ler aqui. Mateus 28. Mateus 28 é outro versículo que ele fala. Fala isso. Nós estamos aqui convictos que nós temos que lutar e pedir a Deus fé, que ele quer dar. Não, não dá no pé. Como é que ele vai dar se no pé? Não é verdade? Ó, 28 e 18. E chegando-se Jesus, falou ali, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando e guardando as coisas que eu vos tenho falado, tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Está vendo aí? Palavra dele mesmo. Ele que está falando. Que nós temos que fazer, olha, vocês vão pregar, vocês vão ensinar em nome do Pai, do Filho, e eu estou convosco até a consumação do século também. Então, nós estamos com Jesus, ele está conosco, nós não vamos estar só. Porque se você tem que ter fé, convicção, ele está no nosso meio. Quando abrir a nossa boca, ele está lá confirmando a vitória. Quando abrir as nossas mãos para orar por alguém, ele vai estar lá com as mãos em cima das nossas mãos para que a cura aconteça, para que o milagre aconteça. Muitas das vezes nós oramos para as pessoas e ele está curado porque não tem fé. Porque se eu orar sem fé, não vai acontecer a cura. Mas se a pessoa tem fé, ele vai ser curado. Quantas vezes nós já oramos por pessoas que foram curadas, né? Quantas vezes, né? Pessoas. Não sei se a minha esposa lembra quando ela estava com o cabeça no dedo, nós oramos, foi curado, foi? Lá embaixo, na igreja lá embaixo, foi? Você lá com o cabeça no dedo assim, nós oramos, foi curado o seu dedo? Saiu na mão. Foi. Mas a o cara subiu. E ali ela até fazer a operação. E o cara subiu. Ela estava marcada para a operação. Nós oramos, o cara subiu. Então, Deus fez isso quantas vezes? Estava orando, Deus curou. Né? Ela lembra do Pedro estava doendo de câncer, deitado na cama. Né? Orando, Deus curou o Pedro de câncer. Não tem cura, Deus curou ele. O neto da irmã Ana chegou aqui, a mulher que ela tem hoje, ela tinha um neto, ficou no hospital. Quando eu ia descendo aqui, ela me chamou, o pastor da mulher, dava o menino para cima, orei, o menino já começou a comer, estava semana sem comer, o menino começou a comer, ela começou a comer, foi curada. Então o que aconteceu? Aí quando ele me veio, o irmão que me curou, quem curou você foi Jesus, só foi usado para fazer isso. Então, Deus faz milagre. Se nós crer, Deus confiar. Nós confiar que Deus é poderoso, que Deus é maravilhoso, Ele quer usar nós, todos nós. Porque Deus tem negócio, Deus vai usar Deus usa todos nós. É só nós dar lugar e se colocar na posição que Ele quer usar todos nós, como atalaia, como profeta dele, como o homem de Deus que quer de Deus. Amém? Vamos falar nos nossos corações. Amém? A fé. Vamos orar todo dia. Deus, eu quero fé para curar, eu quero fé para fazer milagre, eu quero fé para resolver meus problemas, eu quero fé para ajudar a minha vida financeira, eu quero fé em tudo na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos falar ao Senhor. Meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, dá uma fé grande na nossa vida, Pai. Dá uma fé de nós alcançar nosso objetivo, meu Pai.
a fé de curar, a fé de transformar a vida das pessoas, ó Pai. Fé de lutar pelas pessoas, Pai. Fé de ver milagre na vida das pessoas, ó Pai. Há uma fé em nossas vidas, Pai, que eu digo nessa noite, Pai. Renova nossas forças e a nossa fé nessa noite, Pai. A fé da igreja do Senhor. Pai, eu vou dar graça. É o que nós te pedimos nessa noite, Senhor. E te agradecemos, não teu filho mais Jesus. Dá fé àqueles que estão nos escutando. Dá fé àqueles que estão sem fé, Pai, nessa noite. Nós pedimos agora, Senhor. E te agradecemos no nome de Jesus, Pai, para todos sempre. Amém. Com o amor de Deus, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus seja com todos nós e todos digam amém. A paz seja com a amada igreja do nome de Jesus.